Graça e paz, queridos. É uma honra e um privilégio poder estar chegando aí na tua casa, ou no teu carro, ou no seu quarto, aonde você estiver assistindo essa mensagem, ou aonde você vai assisti-la. É um privilégio e um prazer poder comunicar a você a palavra de Deus, e eu espero no nome de Jesus que essa palavra que você vai ouvir nos próximos 30, 40 minutos faça sentido, transforme a sua vida, te traga esperança, te traga vida, te traga encorajamento, até porque nesse momento, nesse cenário mundial, global em que nós estamos vivendo, você tem acompanhado aí, assim como eu, todos os meios de comunicação, você tem visto e observado aí cada vez mais próximo de nós aquilo que tem acontecido por conta do coronavírus. Mas em meio a todo esse caos, a todo esse desespero, a toda essa bagunça que nós estamos vivendo, eu quero aqui no nome de Jesus transmitir vida e vida com abundância, e essa vida e essa abundância só vem quando nós estamos olhando para o lugar certo, para a pessoa certa. O lugar certo é a palavra de Deus, o lugar certo é a cruz de Jesus, a pessoa mais importante que pode estar conosco mesmo em tempos de crise. Amém? Nós estamos aí já na última mensagem da nossa série, que tem como tema e como base central arrumando a bagunça na minha vida. E nessa última mensagem da nossa série, se você ainda não acompanhou, se você ainda não teve a oportunidade de assistir alguma dessas mensagens, vai lá no nosso canal, se inscreva lá e receba todas as notificações e tenha acesso gratuito a todas as mensagens que foram faladas até aqui dentro dessa série Arrumando a Bagunça na Minha Vida. E nessa última mensagem eu quero compartilhar com vocês um tema muito relevante e um tema extremamente atual para o momento propício que nós estamos vivendo, que é arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Toda bagunça, queridos, na nossa vida, seja ela ministerial, profissional, familiar, criação de filhos, toda bagunça que acontece, ela é gerada por algo. Então, você como eu precisamos identificar quais são essas bagunças que nós estamos inseridos, para que através de alguns princípios práticos que eu vou te ensinar aqui à luz das Escrituras, você possa arrumar a bagunça na sua casa. Eu, Marcelo, não posso ir até a sua casa agora e arrumar a bagunça que foi gerada por alguma situação para você. Assim como você também não pode sair da sua casa e tentar arrumar a bagunça gerada por alguma situação na minha casa. Você precisa identificar, e eu vou te ajudar aqui, à luz das Escrituras, a identificar possíveis bagunças que possivelmente também está gerando alguns desconfortos na sua vida. Se você parar para pensar, eu, particularmente, era um jovem, era um adolescente, passei para a juventude, já fui ficando maduro, um homem formado, extremamente desorganizado, extremamente bagunçado em várias áreas da minha vida. Quando eu casei com uma mulher extremamente organizada, extremamente certinha nas coisas. E isso é característica de uma mulher virtuosa. Eu lembro muito bem que quando eu era um jovem, eu chegava do trabalho, eu chegava da escola, chegava do curso profissionalizante e era meia para lá, tênis para cá, toalha para lá, camiseta para cá. E minha mãe, muito amorosa e piedosa, ia arrumando todas as bagunças que eu gerava por conta de irresponsabilidades que eu adquiri desde a minha infância. E quando eu casei, esses comportamentos gerados, essa bagunça gerada por irresponsabilidade, por falta de caráter, por desobediência, por desorganização, começaram a fazer parte do meu cotidiano. Então eu abri as minhas gavetas para pegar uma camisa, todas elas estavam passadinhas,
na mesma posição, uma em cima da outra, porque eu tinha uma mulher extremamente organizada, e tenho, e louvo a Deus pela mulher virtuosa que tenho. Só que a minha bagunça e a minha desorganização começou a impactar diretamente nos primeiros meses do meu relacionamento. Então, qual é a pessoa que, ao fazer uma arrumação, seja ela numa cozinha, num quarto, numa sala, ela gosta que os filhos ou o marido ou quem esteja naquele ambiente bagunce? Eu hoje entendo isso, porque agora eu também faço parte da mesma família, lavo o banheiro, lavo o quintal, arrumo a sala, arrumo o meu quarto. Então, quando alguém faz uma bagunça, eu já sou o primeiro. Oh, não está vendo que eu arrumei? Oh, você não está percebendo o que eu fiz? Então, por quê? Porque a bagunça, ela tem que gerar em nós um desconforto. Agora eu pergunto para você, você que está aí, talvez dando risada daquilo que eu estou falando, lembrando de coisas aí na tua casa, principalmente você, mulher, casada, que tem um maridão possivelmente desorganizado, mas quando ele ouvir essa mensagem inteira, ele vai mudar. Eu tenho certeza que ele vai mudar. Gavetas bagunçadas. Isso daqui é clássico. Atrapalham a vida de muitos secretários. Vai procurar uma caneta, vai procurar um clips, vai procurar um grampeador. Onde é que está? Está uma bagunça no escritório e você não acha. E você acaba perdendo tempo, se estressando por conta de uma bagunça. Uma bagunça gera estresse na vida de muitas pessoas. Uma cozinha bagunçada inferniza a vida das cozinheiras. Num ambiente aí profissional. Não saber onde é que está aquela panela para fazer aquele tipo de refeição, ou aquela colher, ou aquele instrumento para o trabalho. Se tem bagunça, tem desorganização. Se tem desorganização, gera estresse, ansiedade e várias outras coisas por conta de uma bagunça. Então olha para você ver a importância de a gente viver uma vida totalmente em ordem com Deus. Isso é muito bom. Finanças bagunçadas levam o fechamento de muitas empresas. Quantas empresas nessa pandemia, nessa crise global e mundial, fecharam as suas portas, talvez por possíveis bagunças que não foram organizadas em tempo hábil e que agora, no desespero, tentaram organizar. Muitas empresas quebraram, muitas empresas faliram, mas existe uma origem, a bagunça gerada por algum tipo de situação. Filhos bagunçados provocam a ira nos seus pais. E aqui, cabe dizer que é a responsabilidade do pai e da mãe ensinar o filho a ser organizado, a ser obediente, a ser íntegro desde pequeno, para que isso ele não impacte futuramente a sua noiva, a sua esposa, e isso gere mais bagunça para o futuro. Então olha o tanto de coisas que eu falei para você, que você talvez está identificando aí e está vendo como é importante você viver uma vida organizada. É muito, muito importante. E falando de pandemia, quanta bagunça essa pandemia não gerou e tem gerado, tem impactado diretamente na vida das famílias, na vida dos empresários, na vida das empresas. E muitas vezes a gente não está preparado para esse tipo de situação. Mas quando vem, se a gente é uma pessoa organizada, por mais que venha alguma coisa, algum cenário externo tentando causar uma bagunça, a gente estando olhando para o lugar certo, para a pessoa certa, a gente passa com êxito e a gente passa louvando a Deus sem se irritar, sem se estressar e sem perder a comunhão com Deus. Amém? E eu quero, primeiramente, ler com você o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 5, que é a base da nossa série. Eu quero ler esse texto com você, para que a gente se norteie dentro daquilo que a gente vai falar. Amém? Em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está observando a conduta das pessoas naquele tempo, naquele contexto, e ele viu que não havia uma desorganização, havia uma ordem. Havia uma ordem na vida e havia até uma ordem na fé e na comunhão com Deus.
Então, se a nossa fé e a nossa comunhão com Deus, ela está em desordem, toda bagunçada, isso vai afetar toda a cadeia na nossa família, toda a cadeia no nosso trabalho, toda a cadeia produtiva, toda a cadeia familiar, espiritual, financeira, sentimental, relacionamento com os filhos, vai fazendo um efeito de cascata. Por quê? Porque nós precisamos viver primeiramente em ordem com Deus, viver em paz com Deus, vivermos uma vida aplicada dentro dos princípios. Você me ouve falando isso constantemente aqui na igreja, falando sobre princípios que Deus não negocia, princípios que cabe a mim e a você aplicar na nossa vida para ter sucesso, para ter alegria, para ter saúde, em todas as áreas que eu tenho comentado com você aqui. E bagunça, queridos, é ruim. Uma vida bagunçada, uma vida desorganizada é muito ruim. Uma vida bagunçada pode gerar filhos ruins para o futuro, uma vida bagunçada pode gerar relacionamentos fracassados, pode gerar rompimento de laços, pode gerar insatisfação pessoal e várias outras coisas. Por quê? Por conta de bagunças, pequenos ajustes que nós poderíamos ter feito no nosso percurso e não fizemos. E por isso que estamos muitas vezes sofrendo. Mas por quê? Porque deixamos de olhar para o lugar certo e para a pessoa certa. Amém? Em geral, um estado de bagunça, ela traz perdas, tristezas, iras, conflitos, doenças, improdutividade. Você já parou para pensar que talvez a sua vida, falando aqui agora na sua vida profissional, no seu trabalho, você não está sendo produtivo, porque provavelmente você está sendo a sua vida está uma bagunça? Já parou para pensar nisso? Por que muitas pessoas estão produzindo tanto e eu não estou conseguindo, sabendo que eu tenho o mesmo potencial que eles? Talvez a vida deles não está tão bagunçada como a sua. Então eu te dou um conselho aqui nessa mensagem. Arrume a bagunça. Identifique o que está gerando esse comportamento e essa bagunça na sua vida para que você tenha sucesso e você tenha êxito e alegria aonde você estiver. Improdutividade, aborrecimentos, uma vida bagunçada, queridos, quanta coisa que gera, meu Deus do céu. E quando eu estava estudando essa temática dessa série, como Deus me feriu na minha bagunça, à luz das Escrituras, para que eu pudesse mudar. Isso é importantíssimo. Deus precisa ferir o nosso caráter, Deus precisa tocar o nosso lado obscuro para que a gente comece a produzir vida. É importante você entender isso, por quê? Porque foi assim que o próprio Jesus, para nos dar o direito da vida eterna e da salvação, ele foi ferido, ele foi moído naquela cruz, ele foi esmagado, foi humilhado, cuspido, foi machucado do seu lado para que ele pudesse gerar vida e esperança de dias melhores. Se você observar uma ostra e uma pérola de grande valor, ela não consegue ser produzida se a ostra, aonde essa pérola está inserida, essa ostra ela não é ferida. Então a ostra ela recebe um impacto, recebe um choque e produz essa pérola, e uma pérola que pode se tornar uma pérola de grande valor. Eu espero que essa palavra ela toque o seu coração, ela toque a sua vida, ela toque os seus sentimentos, em todas as áreas que estiverem bagunçadas, para que você comece a produzir vida, e essa vida não fique simplesmente no âmbito religioso, mas que essa vida seja estendida em todos os cantos que você estiver, e em todos os lugares que você estiver. Amém? Então, por isso que às vezes a gente decide viver uma vida bagunçada e a gente está literalmente decidindo viver toda essa desordem, e às vezes a gente reclama depois com Deus por que as coisas não acontecem. As coisas não acontecem muitas vezes, ou quase na maioria das vezes, porque a nossa vida está bagunçada. A nossa vida está totalmente desorganizada. E para você arrumar essa bagunça, você vai precisar decidir. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha arrumar essa bagunça. Eu não posso, volto a afirmar que eu não posso ir na sua casa arrumar a sua bagunça. Eu tenho que arrumar a minha. Eu não posso sair da minha casa e ir lá falar para você organizar as suas coisas. Você tem que fazer isso olhando primeiramente para Jesus e para a sua palavra.
E eu tenho certeza que esse não é o plano de Deus para a tua vida. Deus não deseja que você viva com uma vida bagunçada, uma vida em desordem. O plano de Deus é que você viva uma vida para a glória e para a glória de Jesus. Amém? E Deus deseja que a sua vida esteja em ordem, não somente em ordem, mas firme nele, em ordem e firme nele. Então você precisa colocar a sua vida em ordem, primeiro, em 2 blocos. Isso aqui é de extremamente importância. Como assim, Marcelo, em 2 blocos? Primeiro, a sua vida interior. O seu eu, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus questionamentos, as dúvidas, os traumas, as dores, as alegrias, as tristezas, os medos, os sonhos e etc. Precisam estar em harmonia. Você precisa arrumar a sua vida interior primeiro, porque se você não resolve primeiramente a sua vida interior, isso vai impactar diretamente na sua esfera exterior, aonde você estiver, aonde você for, vai impactar. E é importante que você faça uma avaliação no teu coração aí, nas tuas emoções, todas essas áreas que eu falei, e peça para o Senhor te ajudar a pôr as coisas em ordem. E em segundo lugar, na sua vida exterior, seu casamento, relacionamentos, filhos, trabalho, estudos, carreira, saúde, ministério. Deus deseja que você organize seu mundo exterior. E tenha certeza que Ele vai te ajudar nesse grande desafio. E eu não tenho dúvida que se você colocar o seu coração, se você colocar a sua vida em ordem a partir de agora, Deus vai te ajudar a se organizar e a ser uma pessoa melhor. A ser uma pessoa melhor. Melhor para quê? Melhor para o teu cônjuge, melhor para a tua esposa, melhor para o teu marido, melhor para os teus filhos, melhor para a casa de Deus, melhor para a tua empresa, para o teu chefe. Isso vai trazer alegria, vai trazer abundância, vai trazer paz, vai trazer esperança para você, mesmo em meio a todo esse cenário triste e caótico que a gente tem vivido. Amém? Por quê? Porque Provérbios, queridos, o próprio livro de Provérbios vai dizer o seguinte, em Provérbios capítulo 15, no versículo 13, diz assim: a alegria do coração transparece o rosto. Então, a alegria no coração, algo interno, ela reverbera para o exterior. As pessoas veem que você está alegre, mas primeiramente você está alegre com você mesmo. Por que muitas vezes a gente vive uma vida carrancuda, uma vida cabisbaixa, uma vida que parece que você tomou uma mamadeira de manhã de limão, você está azedo, porque dentro de você interiormente existe uma bagunça que você não arrumou, que você não foi lá, à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, pedir para Deus jogar a luz ali, para que você organize essa bagunça. Isso é, queridos, extremamente importante, principalmente nesse momento atual. E eu quero que você, assim como eu, arrume a sua bagunça, arrume essa bagunça gerada pelo sofrimento, que é o tema da nossa mensagem, nessa última mensagem. Você precisa arrumar essa bagunça que foi gerada pelo sofrimento. Como? Entendendo o que o sofrimento traz e se dispondo a colocar o teu coração para que Deus, segundo o seu Espírito, te dê direcionamento para você se organizar e para você viver uma vida próspera e feliz e alegre nesse tempo e aqui e agora. E o que é um sofrimento? Da onde ela vem? O que é um sofrimento senão uma decepção? Uma decepção que você teve, talvez com teu marido, talvez com a tua esposa, talvez com o trabalho, talvez com os teus filhos. Isso gera sofrimento. Uma doença, talvez alguém da tua família pegou o Covid, faleceu. Alguém da tua família está com Covid, alguém próximo de você foi infectado por esse vírus e isso te trouxe sofrimento, te trouxe tristeza. E isso vai bagunçando a nossa vida, isso vai trazendo tristeza e vai trazendo uma mornidão no nosso coração, uma preocupação no nosso coração.
E o sofrimento vem também, a bagunça gerada pelo sofrimento, por conta de uma preocupação, isso gera uma cadeia de coisas que vai fazer a nossa vida ficar de cabeça para baixo. E esse não é o plano de Deus. Isso não é o plano de Deus. A morte de alguém, a nossa vida, às vezes a sua vida talvez ela possa estar bagunçada porque o teu coração está em luto. Talvez pelo um ente querido. Tivemos irmãos aqui nesses últimos 15 dias na nossa comunidade local que perderam parentes, que perderam mãe, que perderam pai, que perderam tios. E eu sei bem o que você está passando, porque eu já passei por isso. Ingratidão. Se a sua vida está toda bagunçada porque talvez o seu coração está partido porque alguém que você amou foi ingrato com você. Alguém que você repartiu, que você confiou, que você deu tudo, foi ingrato com você. E agora a sua vida está bagunçada por causa disso. Perdas diversas na tua vida têm causado bagunças. Que perdas são essas, Marcelo? Você deu tudo, você perdeu, você investiu. Talvez você tenha investido dinheiro, você tenha comprado um carro e perdeu, você tenha investido em algum negócio que não deu certo. E você perdeu a sua dignidade. Você perdeu o seu caráter, você acreditou no seu filho, o teu filho talvez te decepcionou. E você agora está com a sua vida toda bagunçada. Você perdeu algo material também. Talvez você tenha perdido o seu emprego nesses dias. Em março de 2019, exatamente no início da pandemia, eu perdi meu emprego. A empresa a qual eu trabalhava teve que fazer uma redução nos custos e nos gastos, e dentro desse reajuste foi necessário cortar aí aproximadamente 150 funcionários. Eu estava no meio. E nem por isso eu deixei que a bagunça gerada pelo sofrimento de ter perdido o emprego me afetasse. Pelo contrário, é aí que eu me apeguei mais com Deus, eu me apeguei mais com a minha família, e eu me apeguei mais com a santa palavra de Jesus. E depois de 4 meses a empresa me readmitiu, e eu estou exatamente há 1 ano que iniciou a pandemia, já fez 1 ano que eu tinha saído do emprego, e nesse exato momento, a minha empresa, mesmo no momento da crise, no momento da dificuldade, a minha empresa está todo vapor, graças ao nosso bom Deus. E, queridos, não é vergonha você admitir que a sua vida está bagunçada. Não é vergonha, pai, você que está me ouvindo, não é vergonha, pai, você admitir que você perdeu a rédea da tua família. Não é vergonha nenhuma, mulher, você admitir que quem está querendo mandar na sua casa é você. Quem está tentando assumir a responsabilidade aí do lar é você. Não é vergonha nenhuma, pai, mãe, dizer que o teu filho está vivendo indisciplinado e você precisa de ajuda. Sua vida está uma bagunça por conta disso. Não é vergonha nenhuma você dizer que você parou de orar, que você parou de buscar Deus. E por conta disso a sua vida está em desordem. Estamos aqui porque queremos te ajudar, queremos servir você do pão vivo que desceu do céu, mas você vai precisar decidir arrumar a bagunça da sua casa. Cabe a mim, cabe a nós servir você da palavra de Deus, e você tome a decisão de fazer isso. E eu tenho uma boa notícia para você. Não existe perda, sofrimento, dor, tristeza que Deus não possa sarar, que Deus não possa curar. Mas Deus só fará isso se você estiver disponível e estiver com seu coração olhando para Ele e dependendo dEle. Amém? Então, para você arrumar a bagunça da sua casa, a bagunça da sua vida, toda bagunça ela é gerada por alguma situação. Para você arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você, primeiramente, confie na soberana vontade de Deus. Em Isaías, capítulo 40, versículo 10 e 11, diz assim: o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa a sua vida, a sua recompensa, com ele está
e o seu galardão o acompanha. Como um pastor ele cuida do seu rebanho, e com um braço ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ou seja, Deus governa sobre tudo, sobre todos, inclusive você. Se a sua vida, assim como a minha vida, está em desordem, está bagunçada, não é por conta de Deus. Deus continua sendo Deus, independente da sua vida bagunçada ou não. Deus vai entrar em ação? Sim, quando você permitir, quando você admitir que a sua vida está uma bagunça, que a sua vida está de pernas para o ar, que a sua vida precisa voltar para as mãos do Criador, precisa voltar para o controle de Jesus. Só assim você vai ter paz, só assim você vai ter alegria. E eu afirmo para você, muitas vezes na minha vida, eu não prosperei, eu não cresci, eu não administrei bem, por conta da bagunça. Por conta da bagunça que estava a minha vida. Enquanto eu não admitir e permitir que a palavra me lesse, porque quando a palavra me lê, ela me confronta, ela me machuca para que eu produza algo. Primeiramente, arrependimento, confissão de pecados e uma mudança. Para que essa mudança? Para que haja alegria para você e alegria para quem está perto de você também. Amém? Então, primeiro, você vai precisar confiar na soberana vontade de Deus para você. Você pode estar percebendo aí, né? Como eu acabei de dizer, o nosso Senhor, Ele é soberano. Deus é soberano, Deus é Rei e Senhor. E agora mesmo, querido, agora mesmo, aonde você estiver, assistindo essa mensagem, ouvindo essa ministração, Deus está cuidando, te ajudando, te carregando, te conduzindo. Por quê? Porque Ele é o pastor, Ele é o bom pastor. E o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Deus deu a vida por você. Se a sua vida, como a minha, está em desordem e está bagunçada, não é por conta de Deus, é por conta do nosso mau comportamento. E esse mau comportamento só pode ser mudado através de uma atitude. E essa atitude eu não vou poder tomar para você, queridos. Você vai ter que tomar essa atitude, você vai ter que decidir. Você mãe, você pai, você filho, você empresário, vai precisar tomar essa atitude. Se as coisas estão em desordem na tua casa, se está havendo sofrimento, dor, perdas na tua casa, com certeza a sua vida está bagunçada. E cabe a você ajustá-la. Para você arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você espere pela justiça de Deus. Não espere pela justiça humana, espere pela justiça de Deus. Em Salmo capítulo 9, no versículo 8, diz assim: eu, o Senhor mesmo, julgo o mundo com justiça e governo sobre os povos com retidão. Então espere pela justiça de Deus. Para você arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você espere pela justiça de Deus. Amém? Terceira, lembrando que Jesus nunca te abandona. Jesus nunca deixa você. Quem abandona Deus muitas vezes somos nós. Quem se afasta da paternidade e da proteção de Deus somos nós. Deus continua sendo o nosso refúgio e o nosso escudo. Cabe a nós desejar estar debaixo das suas asas, estar protegido na mão poderosa do Senhor. É necessário para você arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento na tua vida. É necessário que você creia que Jesus realiza milagres. Você precisa acreditar que Jesus continua realizando milagres. Porque a própria palavra de Deus diz em Marcos capítulo 5, no versículo 4, depois você vai tomando nota desses textos que eu estou te falando, volta pontuando, ouvindo essa mensagem de novo com o tempo, e vai observando. Marcos capítulo 5, versículo 34 diz: ele mesmo disse: filha,
a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Então você precisa crer que no meio de um caos, que no meio de uma pandemia, que no meio de uma crise, que parece que não vai ter fim, Jesus continua fazendo milagres. Eu não olho por vista e nem por circunstâncias, eu olho para a palavra de Deus. O mundo pode estar desabando, o mundo pode estar quebrado, o país, a nossa nação pode estar indo de mal a pior. Eu continuo acreditando nas promessas de Deus para mim. Isso é o que vai me fazer permanecer olhando para mim e arrumando todas as bagunças que podem tentar tirar a minha paz, a minha alegria e o meu gozo de viver com o meu Criador. Amém? Você precisa, assim como eu, experimentar o gozo do Espírito Santo. Queridos, nós temos o Espírito Santo que nos consola nesse momento de perda, de morte, de sofrimento. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nesse momento tão difícil. Tem dia que eu acordo, tem dia que eu vou deitar e eu só me encontro com o Espírito Santo para me ajudar. Em momentos que eu não sei o que fazer, em momentos que eu não sei que direção tomar, eu vou para o Espírito de Deus, eu vou para a sua palavra, eu vou para as Escrituras e aí eu tenho uma segurança, um refrigério, um bálsamo que me ajuda para continuar a caminhar mais uma milha, mais 2 milhas, mais um dia, mais uma semana para a glória de Jesus. Para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento é necessário que você e eu tenhamos uma perspectiva na vida eterna. Queridos, tudo isso que a gente está passando aqui também tem toda uma conotação com o final dos tempos. A palavra de Deus precisa se cumprir. Pestes, fomes, terremotos, adversidades, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, um caos se instalando por conta da iniquidade e do pecado. Isso é fato que iria se cumprir, mas o nosso coração não pode estar somente no aqui e no agora, a pensar somente no aqui e no agora. O nosso coração também precisa e deve estar olhando para a vida eterna, para a salvação, para um lugar onde iremos passar a nossa eternidade, que é com Jesus, que é com a morada e com o Espírito Santo. Precisamos entender isso aí, ter uma perspectiva de uma vida eterna. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, diz assim: E ele, um dos versículos e dos textos que eu mais amo na palavra de Deus é esse. E ele, o próprio Cristo, enxugará dos seus olhos toda lágrima ele enxugará. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vai chegar esse dia, vai chegar esse momento, então não fique preocupado apenas com o dia de amanhã, como que você vai fazer, como é que você vai sobreviver, como é que você vai saldar as suas dívidas, mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Isso vai te trazer esperança, isso vai te trazer um senso de organização e você vai começar a se arrumar para se apresentar diante de Deus. Isso vai ser tremendo na sua vida. Amém? Você precisa ter uma perspectiva eterna. Por quê? Porque o imediatismo é um grande inimigo da fé. Porque às vezes a gente está pensando somente no aqui, no agora, só pensando somente em nós, em crescer, em prosperar, em adquirir, em comprar. A gente não está tendo uma noção que um dia tudo isso aqui vai passar e a gente vai se encontrar com Jesus. E quando a gente se encontrar com Ele, Ele não vai perguntar que carro que eu comprei, que casa que eu comprei, que faculdade que eu fiz. Ele vai perguntar o que eu fiz com tudo aquilo que Ele me deu. E Ele vai nos perguntar por que você não arrumou a bagunça na sua vida. Por que eu te dei as ferramentas, eu te dei a minha palavra, eu te dei as instruções e você não arrumou por quê? E chegaremos diante dele e teremos que explicar o inexplicável se a gente não se organizar agora. Então você tem a oportunidade hoje, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, casal, jovem, adolescente, você tem a oportunidade de arrumar essa bagunça. Se o sofrimento tem gerado
bagunça na tua vida, saiba que todos esses princípios que eu te dei aqui irão te dar alegria e irão te dar uma esperança para que você viva dias melhores para o Senhor. Amém? Isso é de extrema importância. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, para a gente concluir essa mensagem, diz assim: creia nessa promessa, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E por que que Ele não fez ainda? Talvez na tua casa, talvez na sua vida, ou em qualquer área da tua vida. Por que que Ele não fez? Porque tem bagunça aí. Porque tem desajustes aí. Porque tem prestação de contas aí. Deus vai fazer? Claro que vai. Deus deseja fazer? Sempre. E por que que às vezes Deus não faz? Porque Ele não quer? Não. Ele sempre quer, mas você precisa também arrumar a sua casa, organizar suas gavetas da sua vida, organizar as suas finanças, organizar a tua vida com a tua família, com os teus filhos, no teu trabalho, ser mais honesto, ser mais sincero, deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de ser avarento, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser hipócrita, deixar de ser soberbo e ser humilde, se chegar diante de Deus, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensou ou imaginou. Se você entendeu até aqui, como é importante, decida hoje, não decide amanhã, não decide semana que vem, decide agora. Decida agora arrumar bagunça na sua vida, arrumar bagunça na sua casa, para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, no nome de Jesus, nesses momentos difíceis. Que você, assim como eu, viva para a glória de Deus e viva uma vida organizada. Primeiramente, confiando na soberania de Deus, esperando pela sua justiça, crendo nos milagres de Jesus, experimentando o consolo pelo Espírito Santo e tendo uma perspectiva eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que Deus te dê saúde, que Deus te dê prosperidade, que Deus te dê uma esperança de glória para a honra e para a glória dele, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.